Olá galerinha, tudo bem com vocês? Vamos à nossa correção do livro de geografia. Olha aqui, estou com o livro de geografia de vocês. Nas páginas 27 a 31 eu passei a atividade de casa, não foi isso? Passei aqui a atividade de casa para vocês, não foi? Espero que vocês tenham feito essas atividades. Então, vamos falar um pouquinho sobre o processo de migração. Primeiro, eu vou explicar para vocês aqui. Processo migratório no Brasil. O que chamamos de povo brasileiro é resultado de mais de 500 anos de miscigenação. Foi aquilo que eu já falei, tanto na aula de História como nessa de Geografia. Nós somos resultados da junção de, a princípio, 3 grupos. Os indígenas, que já viviam aqui no Brasil na época do descobrimento, né? Os europeus, que são representados primeiro pelos portugueses e terceiro, na verdade, pelos africanos que vieram ao Brasil escravizados, certo? Então, a princípio, esses 3 grupos são a base da nossa população, certo? Os europeus, representado pelos portugueses. Depois foi que chegaram outros europeus, como é o caso dos franceses, como é o caso dos holandeses, como é o caso dos espanhóis, certo? Que chegaram um pouco depois do descobrimento para povoar também o nosso país. Olha aqui. A miscigenação. Por isso, o povo brasileiro é caracterizado justamente por essa diversidade. Diversidade é o quê? Diferenças, várias diferenças. Diferença física, de cor de pele, tipo de cabelo, tipo de cultura. Entre os brasileiros há muitas diferenças no jeito de falar, de vestir, de se alimentar. E há também pessoas com características físicas muito variadas, foi isso que eu acabei de explicar. As migrações internas também colaboraram para a intensificação dessa diversidade e da mistura entre as culturas. Em várias épocas, muitas pessoas migraram do lugar onde nasceram para outros lugares, em busca de melhores condições de vida, ao longo dos condições de vida. Vamos lá. Principalmente no Brasil, na década de 50, 60, 30, na década de 30 em diante, muitas pessoas saíram do Nordeste, que é a região onde moramos, para irem ao Sudeste ou Sul do país. E o que elas foram fazer no Sul e no Sudeste? Na década de 30, no Brasil em diante, década de 30, 40, 50, existiram grandes períodos de seca, que a chuva era muito rara, muito escassa. Então, assim, as pessoas começaram a literalmente morrer de fome, porque não tinham o que plantar, não tinham como plantar, porque não tinha chuva. Então, muitas pessoas saíram daqui do Nordeste com suas famílias em caminhões chamados caminhões pau de arara, que eram caminhões onde várias pessoas iam aglomeradas, sentadas em madeira, em redes, e viajavam 2, 3 meses para chegar a São Paulo, Rio, Minas Gerais, Mato Grosso, Amazonas, Brasília, principalmente na década de 60, quando veio a construção de Brasília, certo? Muitas pessoas saíram do Nordeste, inclusive os nordestinos que foram morar em Brasília para a construção de Brasília receberam o nome de candangos, certo? Inclusive tem uma estátua em homenagem aos candangos que foram responsáveis pela construção de Brasília. Então, ao longo desse período, muitas pessoas então saíram do Nordeste para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e aí trocaram as culturas, o que eles levaram a cultura daqui e também adaptaram a cultura daqui à cultura local que eles foram. Então, o nosso país hoje ele tem uma mistura muito grande, não só dos que vêm de fora, mas como também da troca de regiões, certo? Provavelmente a sua família tenha seus avós vindo de outros estados brasileiros ou de outras regiões do Brasil. Eu, por exemplo, meu esposo ele é do Centro-Oeste, ele é do Mato Grosso. Então, assim, muito da alimentação que ele tinha lá no Mato Grosso não existe aqui.
Então, hoje ele está mais adaptado à alimentação daqui, e eu também acabei aprendendo a fazer algumas comidas de lá, né? Claro. Então, assim, porque minha sogra, ela me ensinou alguns tipos de comida de lá. Então, você acaba trocando essas informações, os hábitos alimentares, certo? De um estado para o outro. E aí, o nosso país foi se desenvolvendo. Aqui no mapa, vocês veem, olha, a saída, como eu falei para vocês, a saída das pessoas da região Nordeste. Esse aqui, ó, rosinha é a região Nordeste, ó. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, saíram dessa região Nordeste, e foram para onde? Olha, Centro-Oeste, Sudeste. A maioria foi para o Sudeste, olha. Você vê aqui Sudeste, que é São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, certo? Aqui é o Sudeste. Algumas foram para o Centro-Oeste, mas aqui já foi do Sudeste para o Centro-Oeste. É Mato Grosso do Sul, Goiás, onde fica o Distrito Federal, onde fica a capital do Brasil, Brasília. E outras saíram do Nordeste para o norte do país. O norte tem Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, certo? E algumas pessoas também saíram daqui do sul do país para ali, Rondônia. Por quê que saíram daqui para cá? Porque, gente, teve um período no Brasil que começaram a abrir estradas e dividir terras, certo? Nesses lugares onde não existiam muitas pessoas. E aí saíram muitas pessoas daqui do sul do país para Rondônia, certo? Inclusive, existe um projeto chamado Projeto Rondon, certo? De Cândido Rondon, que ocupou toda essa região norte aqui do país, olha. Era um projeto para trabalhar com índios, certo? Então, muitas pessoas foram para esses lugares, certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta foi: com base no mapa, complete as frases escrevendo o nome das regiões. Entre 1950 e 1970, houve um grande fluxo de pessoas da região Nordeste em direção à região Sudeste. Foi o que eu falei, as pessoas saíram daqui do Nordeste para o Sudeste, olha. Você vê que a maior quantidade de setas e as setas maiores, olha. Vinha aqui, ó, São Paulo, muitas pessoas iam para São Paulo com o sonho de conseguir emprego, porque as grandes indústrias, principalmente a indústria automotiva, de produção de carros, estava em São Paulo e ainda está em São Paulo, certo? Você chega aqui também no Rio de Janeiro. O que é que levou as pessoas a irem para o Rio de Janeiro? A Petrobras, certo? O Rio de Janeiro, assim como todo o litoral brasileiro, principalmente o litoral nordestino, tem uma grande produção de petróleo submarino. Em águas profundas, pronto, águas profundas, certo? Toda a nossa região Nordeste, mas a princípio foi no Rio de Janeiro, certo? O Rio de Janeiro foi um dos primeiros lugares a se produzir petróleo em águas profundas. Submarino é aquele transporte que é por baixo d'água, certo, minha gente? Então, certo? A década de 50 e 70, as pessoas saíram do Nordeste para o Sudeste. Nesse período também houve um deslocamento importante de pessoas da região Sul, olha aqui, da região Sul para Rondônia, certo? Por causa daquele detalhe que eu falei para vocês. As grandes rodovias do país começaram a ser criadas, os grandes projetos para trabalhar com os índios, as grandes madeireiras, certo? Na região norte, chamaram a atenção das pessoas em busca de emprego. Ok? Vamos lá para a página 27, na segunda questão. Observe o mapa abaixo e depois responda as questões. Aqui as migrações internas do ano 2000, certo? Como as pessoas se deslocaram no ano 2000 no nosso país. Aqui, olha, você vê pessoas do Amazonas para o Pará, certo? É uma troca de um lado para o outro. Aqui você encontra também
do Piauí para o Pará, ou do Pará para o Maranhão, porque são vizinhos, né? São vizinhos o Maranhão com o Pará, certo? Então, há essa saída dessas pessoas e também do Piauí para o Pará. E aí nós vimos também gente que sai do Piauí para Sergipe. Sergipe também ele começa a ser um grande centro de produção de petróleo. Hoje, inclusive, né, em 2021, nós temos fechados várias, que produz petróleo, várias plataformas de petróleo foram fechadas em Sergipe, certo? Mas nessa época, aqui, ainda no início dos anos 2000, ainda tinha uma grande produção de petróleo, então as pessoas vinham de lá para cá e daqui para lá, certo? Você vê pessoas saindo, olha, de Pernambuco para São Paulo ainda, ou de São Paulo para o Nordeste. Por quê? Porque os polos produtivos, eles começam a se deslocar também, certo? Não existe mais só o polo produtivo em São Paulo, existe também o polo produtivo em outros estados, principalmente no Nordeste, certo? Aí vai pessoas do Rio Grande do Sul para São Paulo, de São Paulo para o Paraná, certo? De Minas Gerais para São Paulo. Então, toda essa mudança ela ocorre por causa da mudança também das indústrias. As indústrias se deslocaram de lugar, mudaram de lugar, se expandiram. E aí, a oportunidade de emprego em outros estados que não fosse só na região sudeste, cresceu muito. Vamos lá. Letra A. Marque com um X os exemplos de setas que indicam as migrações entre as regiões do país. Aqui, entre regiões... Região são essas partes aqui separadas, minha gente, olha, essas coresinhas aqui diferentes, olha. Aqui em rosa é a região nordeste, em laranja é o sudeste, em roxo é o sul, em amarelo é a região centro-oeste e no verde é a região norte do país, certo? Lembre da rosa dos ventos, olha aqui a nossa rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. Aí você vai ver sudeste, sudoeste, nordeste, noroeste, que aí são os pontos colaterais. Na rosa dos ventos, você vai encontrar os pontos cardeais. Olha aqui a nossa rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. E entre esses pontos cardeais, você vai encontrar os pontos colaterais. Então, vamos lá. Quais são as setas que marcam aí a saída de uma região para outra? Eu encontro aqui, olha, na região do Rio de Janeiro para a Bahia. Vamos pegar aqui, Rio de Janeiro, deixa eu achar meu dedo aqui. Rio de Janeiro para a Bahia, olha. Rio de Janeiro é região sudeste, Bahia, região nordeste. Então, as pessoas saíam do Rio para a Bahia, certo? Então, aqui é de uma região para outra. E eu tenho aqui de Goiás para o Piauí. Goiás está aqui, olha, no centro-oeste. E vai para o Piauí, que está na região nordeste, certo? Os outros que tem aqui, olha, Amazonas e Pará é na mesma região, olha. Amazonas e Pará é na mesma região. Então, não marca, certo? Não marca Amazonas e Pará, porque são da mesma região. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, olha aqui, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é a mesma região, continua sendo centro-oeste, então não marca. Letra B, pinte os quadrinhos com as alternativas que descrevem corretamente movimentos migratórios ocorridos no ano 2000. Vamos lá? Um dos principais fluxos migratórios desse período ocorre entre os estados da região Nordeste. Como sempre, o Nordeste ele é responsável por essa troca, certo? De pessoas, esse grande volume de pessoas indo e voltando. A região Nordeste, certo? Olha aqui, o fluxo migratório entre os estados da região Sul não é significativo. Ele não, certo, ele tem pouca até, certo? Ele tem pouca realmente,
certo? E na década do ano 2000, deixa eu botar aqui, passa a existir um fluxo de retorno de pessoas do Sudeste em direção ao Nordeste. Olha aqui, Sudeste, é que eu tô segurando o celular com a mão, viu? Sudeste para o Nordeste. Então, essas duas alternativas, elas estão corretas. Os principais processos migratórios são da região Nordeste, sim, claro. A região Nordeste é que sempre tem o maior fluxo de saída de pessoas, saída e entrada de pessoas. E na década de 2000, o fluxo de retorno das pessoas do Sudeste em direção ao Nordeste. São aquelas pessoas que já passaram todo o seu período de trabalho, se aposentaram e voltaram para sua terra natal, certo? Saíram do Nordeste lá na década de 70, 60 e vieram para o Sudeste, aí agora se aposentaram e voltam para o Nordeste, certo? Foi isso que aconteceu. Terceiro, pergunte a um de seus familiares. Alguém de sua família veio de outro lugar? Em caso afirmativo, quem? De onde veio? O que motivou a mudança? Registre respostas em uma folha avulsa. Essa aqui é uma atividade de resposta pessoal. Se você conhece alguém que viajou de um estado para o outro, foi embora de um estado para o outro, certo? Você vai dizer se sim, e quem foi essa pessoa, olha aqui, e de onde ela veio, certo? Ela está morando aqui em Sergipe? Ela morava onde antes? É isso que você vai escrever, certo? E depois manda a fotinha para mim, viu? Vamos lá, página 28. Pessoas e lugares. O povo Calapalo, no Parque Indígena do Xingu. O Parque Indígena do Xingu foi criado em 1961 como resultado de anos de luta pela política de proteção às terras indígenas. É a FUNAI, certo, gente? A Fundação Nacional do Índio é uma instituição governamental que luta pelo direito dos índios, certo? E aí foi criado esse Parque Nacional do Xingu, que fica lá no estado do Mato Grosso, certo? Por ter uma grande quantidade de indígenas nesse local, esse parque foi criado, ou seja, ele já existia, claro, né? A região já existia, os grupos já existiam. O que foi criado? Foi separado esse lugar para que ninguém pudesse modificar, certo? A estrutura ambiental, a estrutura cultural, a estrutura física daquele ambiente, certo? Nesse período, há muitos povos indígenas com grande riqueza étnico-cultural e algumas características em comum, entre elas o padrão circular das aldeias, com uma praça no centro e a valorização da generosidade. As aldeias compartilham seus rituais e alimentos. A criação do parque possibilitou a diversos povos indígenas manter seus modos de vida e tradições em uma área protegida por lei. Entre esses povos, destaca-se o Calapalo, um dos mais numerosos do parque. Aqui, olha, cadê meu dedo? Aqui. Aqui é o Parque Indígena do Xingu, mas não é só isso aqui, certo? Aqui é uma das tribos, certo? Aqui, com a criação do Parque Indígena, os Calapalo passaram a retornar às antigas terras que habitavam para colher pequi. Pequi é um fruto comum na região centro-oeste, certo? Eu já comi arroz com pequi. Você tem que ter cuidado para não furar a boca, porque ele tem espinhos, certo? As pessoas gostam muito de colocar pequi na comida, certo? É um fruto. Procurar caramujos. Também lá tem muito caramujo, viu, gente? Gigantes, são enormes, viu? Pescar, plantar mandioca, batata doce. Eles amam batata doce. O centro-oeste, as pessoas amam batata doce. E quem nunca comeu batata doce frita, prove. Faça em casa. Peça a sua mãe fazer. Mãe, faça batata frita. Corta em rodelinhas e frita igual a batata inglesa. Fica uma delícia. Algodão em várias áreas ao longo do rio Cluene. Aqui é uma foto de uma das aldeias
Aira Calapalo, certo? Aqui é uma foto da aldeia. O Parque do Xingu é gigantesco, certo? Mas por quê? Porque tem várias tribos indígenas lá e elas têm que ser preservadas para nós preservarmos a nossa cultura. Olha aqui é um desenho do Parque Indígena do Xingu, certo? Com a sua legenda, olha aqui, olha, onde tem aldeias, olha, onde está pintadinho de marrom, são onde tem aldeias, uma pista de pouso. Para que pista de pouso? Porque eles precisam ser observados, certo, pelos estudiosos, precisam ser cuidados à sua saúde. Nesse momento agora de pandemia, eles foram um dos primeiros a serem vacinados, um dos primeiros grupos a se vacinarem contra a Covid. E, claro, tinha que ter uma pista de avião, porque o lugar é gigantesco, é uma floresta, então precisa de uma pista de pouso de avião, certo? Aqui mais na legenda, escola, tem sim escolas nas tribos indígenas. Elas trabalham com a língua portuguesa como a língua local, certo? Farmácia, claro, precisam de farmácia. Se eles ficam doentes, certo? Doenças que não conseguem ser tratadas com as medicações naturais que eles produzem, né? Já que o índio já teve contato com o ser humano, então ele consegue adquirir essas doenças de nós, ser humano não, todo mundo é ser humano, né? Das pessoas que não são indígenas, Sueli, fale direito. Campo de futebol, as pessoas também gostam de jogar futebol, eles aprenderam, né? O que é o contato cultural, certo, minha gente? Posto indígena, o rio, aqui, ó, e tudo isso aqui é rio, viu? Todo esse azulzão aí, lindo, é rio. Posto de vigilância, porto, né? Já tem rio, tem que ter porto. Limite de demarcação é onde aqui. Todo esse vermelhinho aqui, cadê meu dedo? Todo esse vermelhinho aqui é a demarcação, é onde começa, certo? E onde termina, certo? O Xingu, certo? O Parque Indígena do Xingu. É toda a extensão dele, certo? E aqui a roça, né, certo? Os cantos onde eles fazem as plantações deles e as estradas, certo? Aqui, eu ia pegar no celular. Aqui, olha, passa uma estrada. Claro que precisa de estrada, né, minha gente? Certo? E tudo isso aqui, esse mapa aqui foi criado pelos indígenas. Não é um mapa de satélite, certo? É um mapa desenhado pelos próprios indígenas. Vamos falar um pouquinho das crianças Capalolo. Calapalo. Eu já quero falar Capalolo, mas é Calapalo. Vamos lá. As crianças Calapalo transitam livremente na aldeia. Brincam em todos os lugares, principalmente no centro da aldeia, onde existe uma praça. Uma das brincadeiras preferidas das crianças chama-se agu-cacá. Nela, as meninas têm de fazer força para tirar cada um dos meninos do tronco. Por isso, elas seguram firmes uns nos outros. Os adultos também jogam agu-cacá, agu-cacá, que é um tipo de teste de resistência. Os hábitos dos Calapalo está o uso da bicicleta para locomoção por crianças e adultos. As crianças ajudam no preparo da mandioca para fazer farinha e beiju, que acompanha o peixe. Elas também ajudam no trabalho artesanal e acompanham os adultos nas pescarias. A vida social desse povo varia de acordo com as estações. O período de seca, a comida é mais abundante. São realizadas rituais públicos compartilhados com membros de outras aldeias. Já na estação chuvosa, a quantidade de alimentos diminui e a aldeia se fecha para as relações internas e ocorrem dentro das moradias entre os seus parentes. Aqui ele fala mais ou menos da vida, como é a vida das crianças nessa tribo. As crianças brincam, ajudam seus familiares, certo? Na produção da farinha de mandioca. Quem nunca viu como é que se produz farinha de mandioca? Primeiro você tem que descascar, certo? A mandioca própria para fazer farinha, porque ela tem uma mandioca que é própria para isso, certo? Descasca, depois ela vai passar numa máquina que vai triturar ela todinha. Depois que ela é triturada, ela vai passar por uma prensa. Vai colocar ela lá dentro de um saco e toda ela prensa até sair todo o líquido. Depois que sai todo o líquido, ela é colocada num forno, como se fosse um fogão gigante, redondo, onde
vai passando, espalhando ela, aquecida até ela ficar toda torrada, certo? Que é a farinha que você conhece, que você come em casa. Então, as crianças ajudam nessa produção de farinha. Além das brincadeiras comuns de criança, do local deles, certo? Os adultos também têm suas práticas. Tem os eventos que são em grupos, entre as tribos, mas isso no período de seca, onde eles conseguem com mais facilidade os alimentos, aí dá para distribuir e fazer eventos entre as tribos. Já no período chuvoso, que é um período muito longo e a floresta ela é úmida, então chove muito nesses locais, e aí o que acontece? É difícil a saída dele para a coleta de alimentos. Lembre-se que os índios eles são coletores de alimentos, certo? Então, vamos lá responder as nossas perguntinhas. Qual é a importância da criação do Parque Indígena do Xingu? O que foi representado no mapa desse parque na página ao lado? Gente, qual a importância da criação do Parque do Xingu? A importância foi de preservar a cultura e preservar a vida dos indígenas, certo? No país. Certo? Essa é a importância da criação do Parque Indígena do Xingu. Preservar os índios no seu ambiente natural. E o que representa aqui este mapa feito pelos indígenas? Representa toda a estrutura, certo, do Parque Nacional do Xingu. Esse mapa representa toda a estrutura do Parque do Xingu. Segundo, quais as atividades que as crianças Kalapalo realizam na aldeia? Como elas costumam brincar? As crianças Kalapalo, elas ajudam no preparo, né, da mandioca, como eu falei para vocês, no preparo da farinha de mandioca, ajudam nas pescarias, ajudam na produção artesanal. Lembram no vídeo que eu mostrei para vocês sobre o trançado indígena, né, no Dia do Índio? Nós falamos sobre isso, sobre a cultura indígena, e as crianças também participam. Olha aqui, olha. As crianças brincando de agucacá, certo? É como se fosse um cabo de guerra, não é? Mas não é um cabo de guerra sem a corda. São as crianças puxando elas próprias, certo? E aqui, olha. Aqui é um ritual jauari, certo? É uma celebração esportiva entre várias tribos. É muito interessante, certo? E aí eles pintam todo o corpo, como eu já falei, com o urucum, o carvão, que fazem as tintas, certo? Para cuidar, para proteger e para dar beleza ao corpo, né? Porque cada cultura tem a sua forma de mostrar a beleza, certo? 3. Os Kalapalo organizam sua vida social conforme as condições do tempo. Quais atividades ocorrem no período seco e no período chuvoso? Gente, nós vimos que eles fazem vários eventos. No período seco, lembra que eu falei que eles fazem eventos com outras tribos? Por quê? Porque a comida é mais abundante. Eles têm condições de coletar mais alimento, então eles fazem eventos entre as outras tribos. Já no período chuvoso, eles fazem atividade entre as próprias famílias. Por quê? Porque o alimento diminui, eles não conseguem coletar tanto alimento, certo? Quarta questão. Quais as semelhanças e quais as diferenças você identifica entre os seus hábitos e os hábitos das crianças Kalapalo? Gente, vamos lá. As crianças Kalapalo, vocês viram aqui que elas brincam, certo? Igual a vocês também brincam. E elas também têm seus deveres. Quais são os deveres? Ajudar, principalmente as mães, na produção do alimento. E eu acredito que vocês também têm os seus deveres. Mas aí vocês vão colocar a partir de vocês. O que tem de diferente de vocês para as crianças Kalapalo e qual é a semelhança de vocês com as crianças Kalapalo? Vamos lá à nossa página 30. Aprender sempre. Aqui é já um resuminho do que nós estudamos nesse capítulo. Primeiro, muitas manifestações culturais brasileiras são heranças de culturas indígenas, africanas ou de imigrantes.
Foi o que eu falei lá no começo. Os 3 grupos principais que formaram o povo brasileiro foram os indígenas, os africanos e os europeus portugueses. Depois vieram outros europeus, certo? Franceses, italianos, alemães, espanhóis, holandeses. Depois vieram os asiáticos, certo? Uma imigração já mais recente, certo? Cerca de 100 anos, mais ou menos. Japoneses, chineses, depois vieram outros, vieram os judeus, vieram os árabes. E por último agora vieram angolanos, certo? Que já não vieram, né, na época da escravidão, mas vieram agora já mais recente para o Brasil, e bolivianos, certo? Bolivianos e venezuelanos. Aqui em Sergipe a gente não vê muito, tem alguns, mas a gente não vê muito. Mas nos estados que fazem fronteira com a Venezuela e com a Bolívia, você encontra muitas pessoas que estão migrando para o Brasil por causa dos problemas que estão existindo econômicos nesses países, certo? Então vamos lá, vamos ler o texto. Com o passar do tempo, os rituais antigos foram sendo transmitidos de geração a geração, de um país para outro. E foi assim que as festas populares africanas e europeias chegaram ao Brasil e se misturaram aos costumes indígenas. Gente, você tá vendo aí que tem aqui um casal, né, dançando frevo? O frevo, ele é uma dança tipicamente lá de Recife, né, de Pernambuco, do carnaval pernambucano. Mas você vê essa dança, você vê ela com outras roupas na Rússia. É a dança do cossaco, certo? Na Rússia. Se você pegar na internet e procurar a dança russa típica e você pegar o frevo brasileiro, você vai pegar que alguns passos são semelhantes. A gente não sabe como foi que aconteceu, porque pelo menos eu não estudei, certo? Sobre o frevo, mas se você pegar a semelhança dos passos, é muito grande. Aqui é o Bumba Meu Boi, certo? Que já vem de uma cultura europeia também, certo? A Rússia não é, certo? É aqui, o Bumba Meu Boi, tá vendo? Certo? Já é um evento que já vem para o Brasil, certo? E toma conta do país inteiro. O frevo você só encontra em Pernambuco. Agora, o Bumba Meu Boi você encontra vários tipos no Brasil inteiro. Letra A. Que festa você mais gosta de comemorar com sua família e por quê? É uma resposta pessoal, certo? Você gosta de comemorar carnaval? Você gosta de comemorar os festejos juninos? Você gosta de comemorar outra festa religiosa que existe especificamente no seu município ou no município de origem de sua família? De repente a sua família é de uma cidade do interior que gosta muito de comemorar o Dia de Reis, né? Que gosta muito de comemorar outros dias costumeiramente religiosos, outros eventos religiosos que fazem parte da cultura de sua família. Se tiver, de repente, sua família é descendente de quilombolas, eventos que são dos quilombolas são eventos de sua família. Então, você vai me dizer quais são as festas que vocês gostam de comemorar. E por que vocês gostam, né? Quais são as origens dessa festa? Pergunte aos seus familiares ou pesquise para descobrir. E depois compartilhe conosco essas informações. Vocês vão escrever para mim e vão me dizer qual a origem dessa festa que você participa. Se você não sabe, pergunte ao familiar seu. Como eu falei, tem muitas famílias de várias origens. Então, de repente, a festa que você mais gosta vem dos antepassados de sua família e aí você vai explicar o porquê que você comemora junto com sua família esta festa. Segunda questão. Leia o texto a seguir e responda. Entre os africanos trazidos à força para o Brasil, havia pessoas de povos e costumes diversos. Como eu já falei, a África é um continente. A África não é um país só, existem vários países na África. Então, como no próprio nosso país, que é um país só, mas tem estados, certo?
cada estado tem seu costume. Você imagine um continente com vários países, quantos costumes não existem, né? Mas entre as famílias africanas, havia algumas características em comum. Elas mostravam grande consideração pelas pessoas mais velhas, que eram tratadas com cuidado e seus conselhos eram ouvidos com muito respeito. Os idosos contavam as histórias e os costumes do seu povo para as crianças e os jovens. As crianças eram orientadas e educadas pelas mães. Em geral, a família da mãe exercia grande influência do que... Gente, peraí, viu? As crianças eram orientadas e educadas pelas mães. Em geral, a família da mãe exercia influência mais forte do que a família do pai. É interessante, né? Como na África, ele é um pouco diferente da cultura europeia. Na cultura europeia, é a família do pai. É o pai que tem a referência, né? Na criação, é ele quem indica, ele quem diz como era a criação, né, na Europa antiga, né? Hoje em dia não, mas certo, em 1500 eram os pais que diziam tudo, né? E na África já era diferente, como também na cultura judaica, por incrível que pareça, certo? Apesar de alguns costumes serem um pouco machistas lá, são as mães que influenciam bastante na criação dos filhos, certo? Lá também. E na cultura africana você também vê isso. As mães influenciam bastante na educação dos filhos. E a família da mãe quem realmente exerce influência sobre as famílias, certo? Outra coisa, a oralidade. O que é a oralidade? É você passar os costumes de suas famílias contando histórias. E é bem interessante que isso é uma prática, inclusive, muito comum ainda no Nordeste, aqui no nosso Nordeste, é dos avós contarem as histórias dos seus antepassados, sentarem com os netos para contar sobre a sua família. Eu cresci ainda nesse ritmo, né? Os avós contando as histórias e tal. Hoje, talvez com a modernidade, muitos avós, né, trabalham, não tem tempo para estar com os netos. Mas eu cresci dessa forma, né? Ouvindo minha avó contando as histórias, ouvindo meu avô também contando algumas histórias, certo? Então, é uma prática que deve ser resgatada, né? De você ouvir as pessoas contando histórias da sua família, porque muitas vezes as pessoas não conhecem a história da sua família, dos seus antepassados, e é bem interessante a gente conhecer, certo? Vamos lá. Letra A. Algumas dessas características estão presentes em sua família? Na sua família, seus avós exercem influência sobre a sua história? Eles sentam para contar para vocês as histórias dos antepassados? A mãe de vocês exerce uma grande influência na vida de vocês, na vida de sua família, a família de sua mãe? Conte aí para mim, certo? Podem escrever. B. Pesquise e descreva a origem de algum costume de sua família. Vamos lá. Que o costume? De repente, minha família, desde a minha avó, do meu avô, a gente vai para a missa todos os domingos. A gente tem que ser crismado, a gente é batizado, a gente participa de todos os eventos da igreja católica, porque meus avós, meus bisavós sempre faziam parte e eu também faço parte. Eu participo de um terreiro de candomblé, porque minha avó, meu avô, meus tios, todos fazem parte do terreiro de candomblé. Eu vou para a igreja protestante, porque desde o meu avô que todos vão para a igreja protestante, para a igreja cristã, evangélica. Porque meu avô, minha avó fazia isso. Eu participo de um grupo de cacumbi, de reizado, de samba de coco, porque meus avós também participam. Faz parte da minha família, da história da minha família. Eu participo de um grupo de quadrilha que já tem 30, 40 anos, porque meu avô, minha avó participavam, meu pai e minha mãe participavam. É isso que eu quero saber. Se tem algum costume da sua família que vocês praticam há muito tempo. A gente come determinada comida em toda Páscoa, ou em todo São João, ou em todo Natal. É aquela refeição daquela forma, porque já vem de avô, de avó,
e chegou até minha mãe. Então, conte para mim, certo? Terceiro, cada povo tem seu costume. Alguns podem parecer estranhos a quem não tem a mesma origem. Converse com os colegas e com o professor sobre as questões a seguir. Como devemos nos comportar em relação a esse tipo de estranhamento? Como você espera que as pessoas se comportem caso o estranhamento do costume seja seu? Vamos lá. O princípio é o respeito, certo? É o respeito, é o princípio de tudo. O costume da família do meu amigo pode ser diferente do da minha família, mas eu tenho que respeitá-la, certo? Da mesma forma que eu quero que respeitem o meu costume. Minha família tem o costume de comer as refeições na mesa, à mesa. Mas tem outras famílias que têm o costume de fazer as suas refeições sentadas no sofá. Isso é um costume de cada um. Eu me deparei com essa diferença quando eu casei. Meu marido, a família dele toda, as pessoas não comem sentados à mesa, reunidos. Eles comem, cada um faz seu prato, senta no sofá, senta no chão para comer. Para mim foi um estranhamento no começo. Mas depois quando eu conheci realmente a família toda, eu vi que é um hábito. Então eu não posso mudar esse hábito dele. Eu continuo almoçando na minha mesa, meu filho também almoça à mesa, e ele almoça no sofá, faz o prato dele e senta no sofá. Tudo ok. É uma questão de hábitos familiares que a gente não pode mudar, certo? Página 31, quarta questão. Leia a charge e faça o que se pede. Olha aqui a charge, certo? A charge é assim, olha. Gostou da minha camiseta? É a marca do maior herói que existe. Olha o menino com a letra Z. E o menino já diz, já sei, é o Zorro. Não, tô falando de herói de verdade. Olha aqui que ele tá mostrando uma estátua de Zumbi dos Palmares. Galerinha, vocês já estudaram sobre Zumbi dos Palmares quando a gente falou de consciência negra em novembro? Quem foi meu aluno? Zumbi dos Palmares foi um dos importantes, maiores heróis para a libertação dos escravos, porque antes mesmo da Lei Áurea, gente, a Lei Áurea é de 1888. Zumbi dos Palmares já lutava pela liberdade dos escravos em 1695, certo? Em 1695, Zumbi morreu lutando pelo Quilombo de Palmares, que fica lá em Alagoas, na Serra da Barriga, certo? Então, Zumbi foi... existiram outros, mas ele foi um dos primeiros, certo? Existiram outros, claro que existiram. A gente não pode negar a luta de outros negros pela liberdade dos seus, certo? Mas Zumbi foi um dos primeiros, certo? Por isso, a representatividade de Zumbi dos Palmares no movimento de libertação dos escravos, certo? Por isso, a importância de lembrar do 20 de novembro, porque ele foi um dos primeiros, certo? Gente, desculpa um pouquinho o movimento aí da câmera, porque eu estou segurando com a mão, porque o pedestal deu defeito e eu não estou podendo usar o aplicativo Wacom, que eu sempre faço a explicação para vocês do livro, certo? Quarta questão aí da página 31. Letra A. A grande letra na camiseta amarela do garoto é uma homenagem a quem? A Zumbi dos Palmares. O colega dele conseguiu descobrir quem era? Não, porque ele não conhecia esse herói. Para ele, era o Zorro, o herói com Z, né? Que todo mundo sabe que a marquinha do Zorro é uma letra Z. O menino não conseguiu descobrir, certo? Letra B. Por que o garoto disse que está falando de um herói de verdade? Pesquise informações sobre esse líder e anote-as para compartilhar com a turma. Foi aquilo que eu expliquei. Zumbi dos Palmares foi um dos maiores lutadores pela liberdade dos africanos escravizados no Brasil. Muito, muito, muito antes da Lei Áurea, certo? A Lei Áurea já foi um final de contexto de uma luta que já se via há muito tempo. E o contexto da Lei Áurea é bem diferente da luta contra a escravização, certo? São já outros fatores que fizeram com que a Lei Áurea fosse assinada, mas aí já é outra conversa, viu?
Quinta questão. Observe atentamente as fotos abaixo. Elas mostram pessoas que vivem em diferentes partes do território brasileiro. Olha aqui, uma procissão de Nosso Senhor do Bonfim em Salvador, na Bahia, em 2014. Quem já foi na Igreja do Bonfim, já estive na Igreja do Bonfim, na Bahia. É muito interessante, tem muita coisa para se ver. Primeiro, só de você ver aquelas fitinhas amarradas nos portões que formam um colorido e um barulho que eles fazem mexendo no vento, é bem interessante. E dentro da própria igreja que você vê os locais onde tem, eu esqueci agora o nome do que representa, que as pessoas colocam representações de pé, perna, braços, quando elas pedem, né, uma ajuda, né, a Deus para curar aquela pessoa, e se a pessoa é curada, eles colocam aquela, eu esqueci o nome agora, certo, gente? Aí eles colocam lá o pezinho lá, que é em cera, né? Em cera o pé, o braço, mão, cabeça, aí eles colocam lá, que é em forma de agradecimento, é bem interessante, viu? Aqui é uma escola indígena em Sateré, Maué, em Manaus, no Amazonas. É uma escola indígena, certo, gente? E por último, deixa eu botar mais perto, é a festa da uva, é um carro alegórico na festa da uva em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Todos esses eventos em 2014, viu? O ano é o mesmo. Em uma folha avulsa, escreva um pequeno texto relacionando estas fotos à diversidade cultural do Brasil. Veja, o que vocês vão escrever aí no caderno de vocês de geografia, certo? Na quinta questão. Vocês vão ver que vocês encontraram, no mesmo ano, em um só país, vocês encontraram a cultura africana, representada aí pelo sincretismo religioso do evento numa igreja católica, que é a Igreja do Senhor do Bonfim, com o movimento do candomblé, certo? E você encontra no mesmo ano uma escola indígena, ou seja, índios estudando, certo? De forma sistematizada. E você vê um evento onde as mulheres estão vestidas com roupas tipicamente europeias. Por quê? Porque no sul do país a influência europeia é muito grande. Então, num país só, no mesmo ano, você vê representações diferentes, de culturas diferentes no mesmo país. Então, assim, o que a gente coloca como reflexão aqui, finalizando esse capítulo, que nós devemos respeitar as diferenças culturais, as diferenças físicas, as diferenças de todas as formas. Todas as diferenças devem ser respeitadas, certo? Porque o nosso país é diverso, o nosso país é miscigenado, o nosso país ele é gigante em tudo, certo? Em pessoas, em ambientes, em tudo. O nosso país é gigante, então a gente tem que respeitar essa diversidade no nosso país, certo? Nós temos que respeitar isso. Então, aqui nós encerramos esse capítulo, certo? Que fala sobre a população brasileira, certo? Que fala sobre essa diversidade, já que nós estávamos falando semana passada sobre o descobrimento do Brasil, é o Dia do Índio, não poderíamos deixar de falar sobre essa diversidade cultural que aconteceu a partir do momento que os portugueses chegaram aqui e colonizaram essa terra. Houve essa troca de conhecimento, troca de cultura, troca de etnias, certo? Por causa desse encontro de indígenas, de africanos, de europeus e depois de outros povos que formou o nosso povo, que é maravilhoso, gente. Então, um beijo, até a próxima aula de geografia, certo? Corrijam tudo direitinho e mandem para mim as fotos que eu vou amar fazer essas correções, tá certo? Tchau, tchau.